Então, vamos lá? Hoje, 3/11/2021, uma quarta-feira, nós vamos dar início à nossa aula de História aqui do terceiro ano. Segundo ano, desculpa, segundo ano, ok? Na página 15 do nosso manual, ele vem dizendo assim, como título, o trabalho e o meio ambiente, certo? O trabalho na cidade e no campo. A gente já veio estudando já várias aulas, essa questão do trabalho, essa questão do campo, essa questão da cidade, zona urbana e zona rural, tá? Aí diz assim, após uma manhã de muito trabalho, os vizinhos pararam para um lanche preparado por Dona Isabel, a mãe de Marina. Naquele momento, as crianças queriam saber por que atualmente há tantas pessoas realizando ações para cuidar da natureza. Hoje, né, se é muito comum a gente ouvir falar sobre preservação do meio ambiente, sobre alimentos mais saudáveis, sobre reduzir a questão de alguns produtos, né? A gente consumir mais aquilo que realmente é necessário, tentar diminuir o uso dos plásticos, de materiais que possam prejudicar, ou melhor, contaminar águas, poluir o meio ambiente como um todo. Aí vem dizendo assim, na historinha, que mãe, por que hoje em dia as pessoas pensam mais na natureza do que antigamente? Aí ela diz, porque com o tempo elas perceberam o quanto o meio ambiente é importante para a vida na Terra, certo? Então, olha só, hoje, desde muito novo, né, crianças assim da idade de vocês ou mais velhos um pouquinho, elas já começam a se preocupar em economizar água, não é? Se preocupam com as plantas, se preocupam com os animais, como eu falei, se preocupam em reduzir elementos que possam danificar, prejudicar esse meio ambiente, tá? Isso é muito comum hoje. Aí, olha só, nessa primeira pergunta, nessa primeira questão, nós não vamos precisar escrever, nós só vamos falar, tá? Aí diz assim, pense sobre a fala de Dona Isabel. De que maneira o meio ambiente é importante para a vida na Terra? E aí, como será que o meio ambiente ele vai contribuir, ou como será que ele é importante para os seres humanos, seres vivos do modo geral, que não só são apenas os seres humanos que fazem uso, mas para que os seres vivos possam viver com esse meio ambiente, com essa terra. E aí? Como é que a gente poderia colocar aí? O que vocês podem me responder a respeito? A gente sabe que todos esses processos eles são importantes para a vida na Terra, porque nós precisamos da chuva, nós precisamos da preservação dos solos, dos animais, das plantas, e a gente sabe que isso é um ciclo, não é? Então, todos precisam estar em harmonia para poder funcionar a cadeia, tá? Na questão 2, ele diz assim, troque ideias com os colegas e responda. Quais atividades realizadas pelas pessoas estão relacionadas ao campo? Então, bora lá. Na letra A, eu tenho aí campo. Quais são as atividades que você conhece que estão relacionadas ao campo? Diz aí. Isso mesmo, nós temos a agricultura, nós temos o extrativismo, nós temos a criação de animais, não é? E na cidade, quais são as atividades que nós temos na cidade? Relacionadas ao campo. E aí? Quais seriam essas atividades? Nós temos, não é? Médicos, nós temos executivos, nós temos motoristas, taxistas, não é? Motoristas de aplicativo, não é assim? Na página 16, nós temos assim, lá em cima está dizendo, os seres humanos
utilizam muitos recursos naturais, como a água, a terra, florestas, animais, plantas, minerais, entre outros. Aí nós temos duas imagens, uma de agricultores e outra de uma costureira. Aí na terceira questão ele diz: observe as imagens acima. Quais recursos naturais estão presentes no trabalho das pessoas? Nós temos aí duas imagens onde nós vamos observar quais são os recursos que estão sendo utilizados por eles, ok? Tanto na agricultura, onde seria na zona rural, como com relação também à profissão de costureira, que vamos dizer que seria uma profissão ligada à zona urbana, tá? Aí nós temos solo, energia, minerais do solo, água, plantas, madeira e animais. E nós vamos marcar quais são as alternativas. E nós vamos marcar isso aí: solo, energia, água, plantas e madeira, ok? Abaixo diz assim: Dona Isabel explicou a Marina e Emília que o trabalho transforma os recursos naturais em objetos, alimentos, energia e energia elétrica. Aí diz assim: a madeira das árvores pode ser transformada em objetos como mesas e cadeiras. E as plantas podem ser utilizadas para a nossa alimentação. As águas dos rios podem ser utilizadas para a produção de energia para as nossas casas. Isso mesmo. Aí na quarta questão também só falada, tá? Troque ideias com os colegas e o professor sobre as formas como os trabalhos e os recursos naturais estão presentes na sala de aula. Então, olha só, quais são os elementos, né, sobre os recursos naturais que nós temos na nossa sala de aula? Ou, para vocês que estão em casa, no ambiente que hoje é a sala de aula de vocês. Tá? Cada um vai responder aí, pensar, responder, não é? E se quiser, para vocês que estão em casa, se quiserem, podem escrever e eu ler depois, tá? Quem participou da aula online, eu já sei qual foi a resposta, sei que entendi, que entendeu, não precisa escrever, tá ok? Aí diz assim, na página 17, Marina e Emília gostaram de aprender sobre os trabalhos do dia a dia e o uso dos recursos naturais nessas atividades. Mas elas ainda estão em dúvida sobre a maneira como os trabalhos interferem no meio ambiente. Aí nós temos aí o impacto dos trabalhos no meio ambiente. Emília, Ita e Marina foram até Caraipapa para conversar sobre como o trabalho das pessoas pode modificar um lugar ou interferir na natureza. Para explicar-lhes isso, Caraipapa propôs uma atividade. Então, vamos ver qual foi a atividade que ele sugeriu, né? Fiquem de olhos, fechem os olhos e imaginem que todas as sementes que nós plantamos hoje se transformam em grandes árvores, como estaria o nosso bairro. Eu mencionei que existem alguns bairros que têm praças, não é? Onde os próprios moradores, eles plantam tanto árvores como plantas florais ou não florais para embelezar aquela praça e se fazer uso dela, né? Isso, na verdade, se tornou hoje cada vez mais comum, essa prática. Aí diz aí, Caraipapa disse às crianças que todas as pessoas e seus trabalhos interferem no ambiente em que vivem. Assim como o plantio de sementes modifica um bairro, outras ações como construção de casas e a produção de objetos importantes para o dia a dia também provocam mudanças na paisagem. Aí nós temos aí na quinta questão 3 profissionais, 3 profissões, onde nós vamos denominar, colocar o nome delas. Nessa primeira imagem, na imagem A, nós temos o quê? Que profissão é essa? Isso aí, pedreiro. Na letra B, nós temos o quê? Essa imagem, essa profissão está retratando o quê?
Isso mesmo, grafiteiro, artista, não é? Pintor, há quem chama de pintor também. Na letra C, nós temos uma outra imagem que está retratando que tipo de profissão. Isso aí, vendedora ou feirante. Na página 18, na sexta questão, diz assim: agora escreva frases dizendo como o trabalho dessas pessoas pode transformar um lugar. Vocês vão ter como base as imagens da questão anterior, da página 17, para poder fazer, elaborar essas frases, tá certo? Esse aí vai ser pessoal, tá? Aí diz assim, no finalzinho da 18. Ida ficou pensando sobre como o trabalho das pessoas transforma os ambientes do campo e da cidade. Caraipapa então disse a ele e às amigas que os trabalhos de produção de alimentos no campo, quando são realizados com cuidado e segurança, podem contribuir para o desmatamento ou para a poluição dos solos. Aí nós temos uma imagem aí de uma pessoa fazendo justamente, colocando, né, fazendo uso do agrotóxico na plantação. Para que vai servir? Né? Esse produto ele serve para exterminar pragas, insetos que estão danificando essa vegetação, esse plantio, na verdade, esse plantio, esse cultivo. Mas, além de ele estar contaminando o alimento, ele também vai estar contaminando o solo, tá certo? Na outra imagem, nós temos uma imagem de várias indústrias, não é? Que estão lançando na atmosfera, lançando no ar, uma fumaça escura, ou seja, uma fumaça totalmente imprópria para ser lançada na atmosfera, no ar. Né? Está poluindo o ar em que respiramos. Mas aí, como poderia ser feito para que isso não acontecesse, ou que pelo menos não houvesse uma poluição em grande escala? A gente sabe que nas indústrias que se fazem uso de combustíveis, porque essa fumaça é derivada de combustíveis que eles estão utilizando para fabricar o que eles estão prontos para fabricar, não é? Então, essa poluição, essa fumaça que é lançada aí ao ar, se ela tivesse os devidos cuidados, eu acredito que até as grandes empresas tenham, ela tendo o devido cuidado com equipamentos, né, que possam diminuir ou até mesmo não gerar poluição para o ar, elas estariam de acordo. Mas a partir do momento que elas poluem, elas estão contaminando o ar em que respiramos. Como também poderia ser a contaminação das águas, se elas estivessem lançando resíduos químicos na água, tá bom? Na sétima questão da página 19, diz assim: na cidade onde você mora, os trabalhos das pessoas modificam o lugar? Então, olha só, na letra A diz aí, transformação do lugar. Letra B, mudança no meio ambiente. Você vai observar, vai pensar aí na cidade, no local, no bairro onde vocês moram, para poder responder essa questão. Tá? E aí, quando a gente vem o trabalho dos garis, a gente vai observar a importância do trabalho desses profissionais, que são responsáveis em manter a cidade limpa, né? Em cuidar dessa cidade para manter ela limpa, tá ok? De que maneira? Coletando o lixo doméstico, que é esse que nós jogamos, que é o lixo que nós produzimos na nossa casa e colocamos nas lixeiras ou em embalagens plásticas, em sacos de lixo, de frente à nossa casa para eles passarem e recolherem. Tá? Esses são os profissionais responsáveis pela limpeza urbana. Aí diz aí na primeira questão: troque ideias com os colegas e professores sobre a produção do lixo nas cidades. Será que nós teríamos alguma maneira de reduzir esse lixo que nós produzimos? E aí, pensa aí. Pensa e responda, ok? Na segunda questão diz assim:
De que maneira os profissionais da limpeza urbana contribuem para os cuidados do ambiente com o ambiente da cidade? A gente já viu anteriormente, né? Quando eles estão fazendo uma coleta e colocam esse lixo no lugar certo, eles estão contribuindo para que nós tenhamos um ambiente, uma cidade saudável, limpa, certo? Terceira questão, quais ações de respeito podemos ter com esses profissionais? E aí, quais são as ações de respeito? Como é que nós podemos passar para eles respeito com relação ao trabalho deles? Como será? Como nós podemos fazer isso? Ó, um simples bom dia, boa tarde, já é uma maneira de respeitá-los, né? Já é uma maneira que nós temos de respeitá-los. Tentar não sujar as ruas, não poluir, também é uma maneira que nós temos de respeitá-los, certo? Então, olha só, a nossa aula de história, ela vai se encerrar aqui, tá? Nessa página. Na página 17, na página 18. Né? Na página 18. Na página 19, desculpa, porque a página 20 e 21 é de casa. Vamos dar continuidade no mesmo vídeo com a aula de geografia, página 13 do nosso manual, quando nós vamos falar sobre a água. Tá? Aí diz assim, a água. Tem água no lugar onde moro? Será que tem água aí no lugar onde você mora? E aí? Pensa aí. Tem, não tem? Será que essa água que você consome aí na sua casa, né? Essa água que se abre a torneira ou abre o chuveiro e tem essa água, ela deve vir da onde? De onde será que ela vem? Ah, tia, ela vem da caixa d'água, mas para encher a caixa d'água, a água vai vir da onde? Essa água, ela pode ser proveniente de açudes, barragens, poços artesianos, tá? E quem vai fornecer essa água para nós, para as nossas casas, é a Companhia de Abastecimento de Água de Pernambuco, que é a Compesa, certo? Aí nós já começamos aí a nossa página com duas imagens. Observa aí essas duas imagens. Aí nós temos, na primeira questão, nas fotos é possível ver um tipo de corpo de água que fornece água para as nossas casas. Qual é o nome desse corpo de água? Nós temos aí duas situações, certo? Nós temos o rio e nós temos o açude. O rio está retratando essa primeira imagem e a segunda imagem é onde se retrata o açude. Número 2. No lugar onde você vive, quais são os corpos de água que abastecem a sua casa? Ele dá aí algumas sugestões, como rios, açudes, represas, lagoas, enfim. Na verdade, aqui na região metropolitana do Recife, a maioria dos bairros, eles são abastecidos por barragens e por poços artesianos. Então, provavelmente, aí no bairro onde você mora, ele vai ser abastecido por barragem e por poço artesiano, ok? Na terceira questão, você vai representar essa barragem ou esse poço artesiano, ou os dois, através de um desenho, ok? Na 11, ele diz aí a importância e os usos da água. Qual será a utilização que nós fazemos, o uso que nós fazemos da água no nosso dia a dia? Você utiliza a água para quê? Qual é a função que ela tem na sua residência, na sua vida, no seu dia a dia? Então, olha só. Nós temos duas situações, tá? Nós temos a utilização da água potável no nosso dia a dia. E nós temos a utilização hoje, que é muito comum, da água mineral também no nosso dia a dia.
só que com finalidades diferentes. A água potável, que é essa água que nós temos quando abrimos a torneira da nossa casa, é a água potável, que vai vir, na maioria das situações da nossa região metropolitana, através de poços artesianos e barragens, ok? Essa água nós utilizamos para a nossa higiene pessoal, nós utilizamos para lavar as nossas casas, nós utilizamos para cozinhar, nós utilizamos para dar descarga, nós utilizamos para o cozimento dos nossos alimentos, tá? O objetivo da água mineral, a maioria das situações, é mais mesmo para o consumo, para bebermos, para matarmos a nossa sede, tá? São águas diferenciadas, porque elas têm uma origem diferenciada e elas têm propriedades diferenciadas. Mais na frente a gente vai ver isso. Aí diz aí na quarta questão: você sabe o que é uma represa? Faça uma pesquisa no seu dicionário ou no Google e escreva o que é represa, ok? Veja aí, escreva com as suas palavras o que é represa, que eu vou fazer a correção no individual. Aí abaixo nós temos duas imagens que está relacionada à represa e que retrata duas situações. A primeira, ele diz que está com um grande volume de água. Já na segunda, nós conseguimos observar isso em 2015, essas imagens, que existe uma grande área seca, ou seja, uma grande área sem água. Naturalmente, está existindo um racionamento de água pelos bairros, pelas comunidades, pelas pessoas que são abastecidas por essa represa, tá? Na página 15, temos assim: em sua pesquisa, eles descobriram que as águas das represas são usadas para abastecer as residências, as áreas agrícolas e indústria. Sem esse abastecimento, as águas não chegariam às torneiras. A falta de chuvas dos últimos anos tem agravado a situação das represas. Quinta questão: se faltasse água, qual seria a consequência para a população de uma cidade? Pensa aí no que a gente estudou, no que você pesquisou e responda essa questão, que ela é totalmente pessoal, tá bom? Abaixo dela diz: Ita não consegue imaginar como seria viver na sua aldeia se não houvesse um rio perto dela. Porque a gente sabe que a comunidade indígena, ela é muito dependente das águas, dos rios, né? Eles utilizam a pesca para a agricultura deles, para o consumo humano, para a higiene pessoal. Então, imagina aí se não tivesse água, né? Aí diz: Urbano comentou com os colegas que no campo onde mora seu tio Luiz, a água é muito utilizada para os animais beberem e para a irrigação das plantações. Ele também contou aos colegas que são usados agrotóxicos para evitar doenças nas plantas, que foi o que a gente viu mas na aula anterior, né? Mais atrás. Aí diz assim: a Anitta chamou a atenção dos colegas para o fato que a água que é consumida nas cidades também pode ser poluída por diversas atividades praticadas nela. Entre essas atividades estão as indústrias, que despejam parte dos seus resíduos nos rios, deixando-as poluídas. Aí nós temos aí uma imagem de um rio, não é? E diz assim: abaixo a poluição dos rios. E na questão 1 ele diz: por que podemos afirmar que esse rio está poluído? Baseando-se nessa imagem que nós temos aí, que o nosso livro oferece. Você pode dizer que essa água está poluída baseando-se em quê? O que você observa nessa imagem que você possa confirmar que ela está poluída? Escreve aí nessa questão. Então, olha só, quando a gente observa essa imagem, não é? A primeira coisa que a gente observa e que nos dá essa confirmação é justamente a cor da água, não é?
a gente consegue logo observar que essa água ela está contaminada e ela está escura, não é? E, consequentemente, a gente já vê, já sabe que ela está poluída, certo? Então, olha só, a nossa aula do dia de hoje vai ficando por aqui, certo? Alguma dúvida que você tenha, passa para mim lá no Instagram ou a gente tira na próxima aula, tá bom? Boas atividades para vocês, bom descanso e até a próxima aula. Tchauzinho, meus amores. Tchau, tchau.